Domingo tem nova manifestação em frente ao Congresso Nacional. O trânsito terá bloqueio e os manifestantes serão revistados. 1.700 agentes das forças de segurança vão reforçar o policiamento na área central de Brasília. A expectativa é que 25 mil pessoas participem do protesto. Polêmica, a proposta do GDF substitui projeto de construção de parque ecológico por comércio no Lago Sul. Veja também, estudantes do DF enfrentam maratona de provas do Enem e do PAS neste fim de semana. E ainda, as dicas de diversão. Hoje tem encontro sertanejo com Zezé de Camargo e Luciano e Victor e Léo no Nilson Nelson. E amanhã, Anitta no Mané Garrincha. Notícias da sexta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Domingo, a Esplanada dos Ministérios vai ser palco de mais um protesto. O ato, organizado pelos movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, deve receber cerca de 25 mil pessoas. A manifestação vai acontecer depois das decisões polêmicas do Congresso Nacional e da ameaça da Força Tarefa de Curitiba abandonar a Lava Jato. Para evitar o cenário de destruição que aconteceu na última terça-feira, quando grupos depredaram prédios públicos e queimaram carros, o GDF decidiu montar um esquema especial de segurança e de trânsito. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo pra gente. Rodrigo, boa noite para você. Como é que vai ser esse esquema, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham mais uma edição do Band Cidade. O esquema vai funcionar da seguinte forma: cerca de 1.700 agentes de segurança pública aqui do Distrito Federal, incluindo Polícia Militar, Detran, Corpo de Bombeiro, vão garantir a segurança dos manifestantes. O trânsito na esplanada será fechado a partir das 7 horas da manhã. O protesto está previsto para começar às 9 horas e termina por volta de 1 hora da tarde. O bloqueio só será desfeito 2 horas após o término dos bloqueios dos manifestantes saírem da esplanada dos ministérios. Os manifestantes serão revistados aí na altura da Catedral e eles vão ocupar o gramado central da esplanada até a Alameda dos Estados. Quem estiver com o rosto coberto, usando máscara ou então com materiais cortantes, portando madeira também, não vão poder passar. A secretária de Segurança Pública aqui do Distrito Federal garantiu que eles estão prontos para qualquer eventualidade que ocorra e que as cenas lamentáveis que a gente presenciou na terça-feira não irão se repetir. Acompanhe aí. Até o final das votações das pautas que são sensíveis, que estarão acontecendo no Congresso, nós estaremos garantindo que essas manifestações aconteçam dentro do padrão de revista, com o apoio também da Polícia Rodoviária Federal e com a instalação dos órgãos que são de inteligência reforçados para que de forma integrada em tempo real nós possamos ir mitigando os riscos e as sensibilidades e sempre demonstrando que a Polícia Militar do Distrito Federal está preparada para dar qualquer tipo de resposta, independentemente do tipo de manifestação que aconteça. Quem for ao protesto de carro vão poder estacionar tanto nas vias S2 quanto na N2. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Tá bom, Rodrigo, obrigada. A Novacap começou a limpeza dos monumentos que foram destruídos durante o protesto contra a PEC do teto de gastos. 27 placas de sinalização foram arrancadas, 5 carros queimados, além de um rastro de pichações e prejuízos. Cláudio Humberto. Olha, órgãos do GDF começaram a limpar a sujeira e a consertar os estragos deixados pelos bandidos que tocaram o terror em Brasília, armados de porretes, barras de ferro, rojões e até coquetéis Molotov. A conta da limpeza e todos os consertos, inclusive dos 7 ministérios depredados, deveria ser cobrada das entidades que mobilizaram até criminosos na tentativa de criar um clima artificial de desestabilização da ordem democrática. Várias pessoas que amam a cidade, como o Daniel Zucco, apresentador do programa Minha Brasília, da Band, tomaram a iniciativa de ajudar na recuperação da cidade. A iniciativa é meritória. Mas o que esperamos é que as nossas autoridades abandonem a postura medrosa e acovardada e mostrem a esses bandidos a força da lei. Um soldado da PM de Goiás foi morto por um sargento do DF durante um assalto a uma joalheria no Gama. Os militares estavam sem farda e um deles foi confundido com um assaltante.
2 horas depois do crime, ainda era possível ver as marcas de sangue no chão. Paulo Lourenço Silva, de 51 anos, foi baleado por um policial militar próximo a uma joalheria que tinha acabado de ser assaltada. Segundo a Polícia Civil, o PM atirou em um dos assaltantes enquanto outro conseguiu fugir. Paulo, que é soldado da PM de Goiás, se aproximou do local sem se identificar e foi baleado pelo policial do DF. O policial que atirou disse que falou várias vezes para ele não se aproximar e que quando ele chegou mais perto disse para ele deitar no chão. Que mesmo assim ele continuou se aproximando e quando ele estava muito próximo ele efetuou um disparo. O primo do militar morto, que estava com ele em um quiosque próximo ao local, afirmou que o homem tentou protegê-lo durante o assalto. Eu vi 2 tiros secos, pá, né? Aí quando eu vi os 2 tiros, quando saí para fora tinha um morto, já tinha um caído aqui no chão. Aí ele me empurra para dentro para me proteger lá para dentro, para não sair para fora. O assaltante baleado foi levado para o Hospital Regional do Gama. A Polícia Militar do DF informou que há indícios de que o sargento agiu em legítima defesa. Disse ainda que vai abrir um processo para apurar os fatos. 2 de dezembro de 2016, uma sexta-feira especial que marca o início do combate a um inimigo comum a todos os estados e ao DF, o mosquito Aedes aegypti. Ministros e até o presidente Michel Temer foram às ruas para as primeiras ações do dia D. Só aqui na capital federal, a dengue fez 20 mil vítimas de janeiro até agora. O Fumacê para combater o mosquito Aedes aegypti está em ação no DF e em todo o país. A campanha nacional para enfrentar o transmissor da dengue, zika e chikungunya foi lançada nesta manhã. Com o lema Sexta Sem Mosquito, toda sexta é dia do Mutirão Nacional de Combate, o objetivo é mobilizar agentes de saúde, militares, defesa civil e a população para que todos façam sua parte e verifiquem os possíveis focos em casa e pela cidade, pelo menos às sextas-feiras. Aqui no DF, a campanha foi lançada em frente ao Museu da República. Nós temos um investimento anual de mais de 12 bilhões de reais quando nós somamos a questão da prevenção e da assistência. O pontapé inicial aqui na capital foi marcado pela entrega de 2 carros que serão usados nas visitas dos agentes à população. Esses 2 veículos que hoje foram entregues vão nos ajudar a levar nossos agentes até as casas para fazer a orientação, a verificação, a pesquisa de focos de dengue. Um reforço necessário. O último boletim da Secretaria de Saúde revelou que aqui no Distrito Federal, do início do ano até novembro, foram confirmados aproximadamente 20 mil casos de dengue, quase 200 de zika vírus e mais de 160 de febre chikungunya. É a maior epidemia da história do Distrito Federal, é a maior epidemia da história do Brasil. Nós tivemos uma antecipação dos casos em 2016, então elas começaram em fevereiro, normalmente o pico de incidência de dengue é em março ou em abril. Isso elevou bastante os números de 2016. O primeiro dia de campanha teve a participação dos ministros em todo o Brasil. O presidente Michel Temer acompanhou a ação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional. Que toda a população brasileira, todo o povo brasileiro, possa integrar-se nessa campanha. Convenhamos, é uma campanha importante que não tem grandes dificuldades. A última campanha, realizada em combate ao mosquito, foi realizada no primeiro semestre do ano e mais de 250 mil casas foram visitadas durante a ação. Perigo no Areal após as fortes chuvas desta quinta-feira. Um buraco se abriu em frente a uma escola pública. Veja. Com medo de que alguém caia no buraco, professores usaram fitas para isolar a área. Nas imagens é possível ver o encanamento. A cratera fica em frente ao Caique do Areal, local de intensa passagem de crianças. Nossa, que perigo, hein? A CAESB disse que a chuva provocou o rebaixamento na rede e o afundamento da pista. A área foi isolada agora à tarde para que os reparos sejam realizados amanhã cedo. A gente aqui da Band vai ficar de olho, hein? Foi publicada hoje no Diário Oficial a lei que autoriza o uso de 75% de recursos do Fundo Previdenciário IPREV para o pagamento da folha de servidores do GDF. O governador Rodrigo Hollenberg falou sobre a polêmica medida durante o Fórum de Governadores do Brasil Central. A reunião com os governadores foi na residência oficial de Águas Claras.
Este é o 6º encontro deste ano, que confirmou o governador de Goiás, Marconi Perillo, como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central por mais um ano, além de desenvolver sugestões para alavancar a economia das regiões. Esse é o nosso grande desafio, é retomar, melhorar o ambiente econômico nos estados, para que possamos retomar o desenvolvimento e a geração de empregos. Na oportunidade, o governador da capital foi questionado sobre o uso de 75% de recursos do IPREV, o Fundo Previdenciário para o pagamento da folha de servidores do GDF. É bom para os servidores aposentados, porque vão receber os seus salários em dia. É bom para os servidores públicos, que também vão receber o seu salário em dia. É bom para a economia da cidade, porque os salários em dia giram a economia da cidade. É bom para o IPREV, que passa a ser proprietário de parte do BRB, e o rating do BRB, a avaliação de mercado do BRB é muito positiva, e o IPREV passará a receber também dividendos trimestrais do BRB. E é bom para o BRB, porque passa a ter um sócio capitalizado que vai trazer recursos de outros fundos de previdência para o investimento no BRB. O projeto foi aprovado com 17 votos a favor, 6 contrários e 1 abstenção nessa quinta-feira. A sessão foi agitada e servidores e representantes de sindicatos acompanharam a votação da galeria da Câmara Legislativa. É a deputada Celina. A manobra financeira foi uma das saídas encontradas para enfrentar a maior crise do DF, mas não significa uma solução. O dinheiro deve garantir o pagamento da folha por apenas 3 meses. Esse fim de semana, mais de 270 mil candidatos que foram prejudicados pelas ocupações contra a PEC do teto de gastos vão fazer a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Aqui no DF são cerca de 8.500 inscritos. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações para a gente. Rodrigo, até que hora os portões vão ficar abertos, hein? Carol, é o seguinte, os portões serão abertos aí a partir de meio-dia e serão fechados a 1h da tarde. Em todo o Brasil, 277 mil pessoas realizarão as provas do Enem neste final de semana. Aqui no DF, são cerca de 8 mil pessoas que vão realizar a prova em 6 locais aqui no DF. O resultado do Enem sai no dia 17 de janeiro. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Rodrigo, agora esse fim de semana também tem o PAS, né? O Programa de Avaliação Seriada da UNB, não é isso? Isso mesmo, Carol, vai ter o PAS aqui da primeira e segunda etapa e os alunos que querem ingressar na UNB, que estão no primeiro e segundo ano, vão realizar essa prova. Os portões vão funcionar no mesmo esquema do Enem, serão abertos a partir de meio-dia e fechados a partir de 1h da tarde. Serão 30 locais de aplicação da prova aí e cerca de 43 mil estudantes vão realizar essas etapas do PAS. Já o resultado do PAS sai no dia 9 de março para esses estudantes. Voltamos ao estúdio mais uma vez com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Uma proposta polêmica do GDF substitui o projeto de construção de um parque ecológico por um ponto comercial no Lago Sul. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite. Pois é, era para ser construído um parque lá ecológico e cultural, né, com homenagem a Nelson Mandela e também à cultura negra. Mas o GDF disse que vai construir no local um ponto comercial. Isso tem gerado bastante polêmica. Essa área fica ali entre a ponte JK e a QL 24. Tem cerca de 124 mil metros quadrados. Então agora essa polêmica está instalada. A administração do Lago Sul diz que enviou um ofício ao GDF contrário à construção dessa área comercial. E agora vai acontecer uma audiência pública no próximo dia 5 de dezembro, às 6 da tarde, na Secretaria de Gestão do Território, justamente para debater essa polêmica. Carol. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você, bom fim de semana. O Ministério da Ciência e Tecnologia está promovendo uma feira no pavilhão do Parque da Cidade com as novidades do mundo das inovações. Tem de tudo, até foguetes. Veja. O pavilhão de exposições do Parque da Cidade virou palco para ciência e inovação. São 25 estandes de agências, empresas estatais e organizações sociais com experimentos científicos e exibições de vídeos em terceira dimensão e visitas virtuais. Tawane ficou tão encantada com o que viu que já pensa em se tornar
uma cientista. Eu achei muito interessante que você parece que está dentro de um barco, aí você vai indo. É muito interessante. Durante a feira foi realizado também o 6º Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública do Distrito Federal. E olha só por quem fomos abordados. Meu nome é Mona Lisa, qual é o seu nome? Érica. Bom, eu sou, como eu disse, sou Mona Lisa, eu sou uma obra de Leonardo da Vinci. Você conhece Leonardo da Vinci? Conheço. Nós estamos aqui com um estande dele, vim convidar você para que participe. É assim que a repórter Mona Lisa chamou a atenção do público para conhecer as obras de Leonardo da Vinci. Esta outra turminha de alunos de 5 e 6 anos do CAIC do Núcleo Bandeirante também chamou a atenção. Preparou sanduíches naturais para mostrar ao público a importância da alimentação saudável. Eles são muito saudáveis e muito deliciosos. A Feira dos Alunos terminou nesta sexta-feira, mas a do Ministério da Tecnologia continua até domingo. O visitante tem a oportunidade de conhecer de foguetes até filhotes de tubarão. Um pavilhão da parte da cidade, funciona agora sábado e domingo das 9 às 5 da tarde, não fecha durante o intervalo do almoço. A magia do Natal encanta nessa época do ano. A temporada de presépios está aberta. No Lago Sul, além dos enfeites, a história do nascimento do menino Jesus é contada por meio de narrações. A exposição já conquistou o público até fora do Brasil. Pouco a pouco, o presépio vai se revelando. Nesse pequeno espaço é mostrada uma das mais belas histórias já contadas. Esse presépio animado fica na comunidade dos Arautos do Evangelho, no Lago Sul. A atração é reconhecida no Brasil e no mundo. Arautos do Evangelho. Arauto é aquele que anuncia, né? Aquele que veio para anunciar o Evangelho. Então, ver o presépio sendo difundido pelo país, por outros países também, isso dá muita alegria porque vem de encontro, porque estamos assim anunciando, né, o Evangelho, que é o nascimento do menino Jesus. Aqui, cada bonequinho desse ajuda a contar a história, que começa apenas com uma narração. À meia-noite, no momento em que as trevas tomavam conta de tudo, com um raio da mais pura luz, nasceu Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Anderson é o responsável pelo movimento das peças e não esconde o orgulho por ajudar a alegrar o público. Querendo ou não, algo brota do fundo do coração, é uma espécie de uma alegria interior de saber que as pessoas saem serenas, saem contentes, saem felizes, saem alegres. A escuridão que por alguns segundos toma conta do presépio vai embora com o nascimento do menino Jesus. Momento histórico passado de geração a geração. O espírito natalino é mesmo contagiante. A vida do menino Jesus eternizada nas lembranças e na arte. Tudo isso pode ser visitado pelo público até meados de janeiro, sempre de terça a domingo, e a entrada é de graça. Veja a seguir a preparação das jovens que vão participar do desafio de break no Festival de Danças Urbanas. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.